Olá, começa agora o programa da Justiça Federal da Primeira Região. Vamos falar sobre atividades que comprometem a segurança e a saúde de trabalhadores e como a Justiça aplica as leis para proteger a força de trabalho que mantém a economia viva. Confira comigo. Cirurgiões dentistas que operam raio-x por ao menos 12 horas por semana têm direito a férias semestrais. No item Entrevista, a médica oncologista fala sobre medidas de prevenção no trabalho. E no item Notícias, decisões sobre inclusão de estudantes e cancelamento de multas e de licenças ambientais. Começa agora. Vem comigo. O impacto da exposição à radiação ionizante no ambiente de trabalho é uma preocupação crescente, especialmente entre profissionais da saúde, como cirurgiões dentistas, que operam aparelhos de raio-x. Tanto que, recentemente, o TRF1 reconheceu o direito a 20 dias de férias semestrais a esses profissionais que trabalhem pelo menos 12 horas por semana expostos à radiação. Afinal, especialistas apontam que medidas como férias regulares, além do uso de equipamentos de proteção individual, são fundamentais para prevenir doenças graves, decorrentes da exposição contínua. Confira na reportagem de William Nascimento. O risco de doenças ocupacionais preocupa trabalhadores ao redor do mundo. E para evitar complicações decorrentes de ambientes de trabalho insalubres ou perigosos, diversas medidas são necessárias, como o uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs, e o respeito a convenções trabalhistas e leis específicas. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde em 2023 mostram que quase 3 milhões de casos de doenças ocupacionais foram atendidas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, nos últimos 15 anos. A maior parte das notificações, 52,9%, foi relativa a acidentes de trabalho graves. 26,8% das notificações foram geradas pela exposição a material biológico. 12,2% devido a acidentes com animais peçonhentos. Outros 3,7% foram lesões por esforços repetitivos ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Um exemplo claro dos riscos à saúde em determinadas profissões é o trabalho com equipamentos de raio-x ou que emitem a chamada radiação ionizante. A médica oncologista Marina Vasco explica os impactos dessa exposição. É uma radiação que tem energia suficiente para alterar a disposição dos átomos, dos elétrons nas células e pode gerar um dano no DNA. Esse dano no DNA é que aumenta a chance da pessoa ter câncer. Um tipo de radiação ionizante que a gente pode considerar são os exames de imagem, como o raio-x. Então, os profissionais que atuavam nessa área, eles tinham um risco muito maior de ter câncer, porque a radiação era mais intensa e as formas de proteção eram menos efetivas. De 1940 para cá, esse risco diminuiu, mas ele ainda existe. Apesar dos avanços na segurança do trabalho, algumas categorias profissionais precisam recorrer à justiça para garantir direitos que promovam um ambiente laboral mais seguro e saudável. Foi o que aconteceu em um processo julgado pela segunda turma do TRF da Primeira Região. O colegiado decidiu que cirurgiões dentistas que operam aparelhos de raio-x por pelo menos 12 horas semanais têm direito a férias semestrais de 20 dias consecutivos. Os magistrados mantiveram a sentença que reconheceu esse direito com base em comprovação técnica apresentada pelos profissionais, conforme exigido pelo Decreto 8.384 de 78 e a Lei 8.112 de 1990. O advogado especialista em direito público Gustavo Salles explica a decisão. A grande questão em relação a essa decisão é aquela pessoa, independentemente de ser dentista ou não, mas que está exposta diretamente ao material radioativo. Então, no caso aí em questão, foi um servidor público, que no caso era dentista, e ele pleiteou o direito dele que estava regulamentado em lei.
A oncologista Marina Vasco acredita que as férias semestrais podem colaborar na prevenção ao câncer. O efeito da radiação é cumulativo, né? Então, assim, a gente vai, para o surgimento do câncer, é importante a pessoa saber que é o efeito da vida inteira, né? Então, quanto menos a pessoa se expor, menor o risco, né? Então, assim, teoricamente, essas férias podem ajudar para diminuir a exposição da pessoa. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, os principais tipos de câncer relacionados à exposição radioativa são tumores de esôfago, estômago, pulmão, ossos, mama, bexiga, rim, pele, cérebro e sistema nervoso central. Considerando o amplo espectro de doenças ligadas ao uso de raio-x, o advogado Gustavo Salles concorda com a decisão do TRF1 e acredita que ela pode impactar outras carreiras. O profissional, independentemente da área que seja, que está exposto, tendo esse contato direto ao material radioativo, ele tem um desgaste maior e, consequentemente, ele precisa ter um cuidado maior. Não é à toa que esses profissionais, semestralmente, eles passam por exames clínicos para analisar a comprovação ou não do desgaste da sua saúde, da sua pessoa. Agora, no IT Entrevista, a médica oncologista Marina Vasco conversa com o repórter William Nascimento sobre medidas de proteção a trabalhadores expostos a situações que podem prejudicar a saúde. Doutora Marina, no que se refere à radiação ionizante, quais são as principais medidas de proteção para os profissionais de saúde? As pessoas que têm essa exposição mais prolongada à radiação, é importante que façam uso também do avental de chumbo, né, dos biombos de chumbo, principalmente durante a realização dos exames, até porque eles têm uma exposição frequente, né, então não pode esquecer de usar os itens de segurança. E tem também os dosímetros, né, que a maioria desses profissionais usam, que é para medir a dose de radiação que eles recebem. De uma maneira geral, as pessoas que lidam com esses equipamentos, elas tendem a se cuidar? Em alguns países, por exemplo, o risco de câncer desses profissionais tem diminuído, porque eles têm uma maior noção do risco, né, que eles são pessoas de risco para ter câncer, e automaticamente eles têm diminuído os outros fatores de risco, por exemplo, diminuído o tabagismo, tentado ter uma alimentação mais saudável, a prática de atividade física mais regular, que são outros fatores que podem contrabalancear o risco da pessoa ter câncer. Na sua visão, o Brasil está alinhado com os padrões internacionais que asseguram os direitos e proteção desses profissionais sujeitos à radiação ionizante? Sim, o Brasil, na maioria dos lugares, seguem as normas, né, de proteção, sim, dos profissionais de serviço de radiologia, né, em relação ao uso do avental, ao uso as técnicas de segurança mesmo, né? É importante lembrar também de fazer revisão nos aparelhos, né, para garantir que o nível de radiação seja adequado. É importante lembrar também da idade dos aparelhos, né? Tudo isso é importante para diminuir o risco dos profissionais. Doutora Marina, muito obrigado pela contribuição aqui no IT Entrevista. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Decisões sobre inclusão de estudantes PCD e cancelamento de multas e de licenças ambientais. Confira o posicionamento da Justiça nesses temas no IT Notícias com Marco Antônio Feitosa. O TRF da Primeira Região confirmou a decisão que cancelou multas por excesso de velocidade aplicadas durante 17 dias na BR-324, que liga a capital Salvador ao município de Feira de Santana. As punições foram canceladas por terem sido aplicadas em um trecho da via em que houve alteração do limite de velocidade e a instalação de radares sem a sinalização adequada. A Polícia Rodoviária Federal alegou que atuou conforme a lei, mas o relator juiz federal convocado Wilton Sobrinho da Silva destacou que o Código de Trânsito exige sinalização clara antes da fiscalização. A falta de aviso levou à emissão de 1.590 multas em 6 dias, e o tribunal considerou a ação repressiva e contrária aos princípios da ampla defesa e da publicidade. A Justiça Federal no Maranhão anulou licenças ambientais que permitiam a construção de um edifício na Ponta do Farol, em São Luís, capital maranhense. Na sentença, o juiz federal Domingos Daniel Moutinho reconheceu a área como de preservação permanente. Ele considerou imagens de satélite e perícias técnicas mostrando a existência de dunas e de restinga no local
antes do início das obras, e a posterior degradação ambiental causada pelo empreendimento. O juiz determinou a imediata paralisação de qualquer intervenção ou construção no local e condenou a construtora e o proprietário a recuperarem a área e a realizarem restauração florestal. O município de São Luís também está proibido de conceder novos alvarás de construção para o local. Ainda no Maranhão, a União e a Universidade Federal têm até 22 de março para contratarem profissionais ledores que auxiliem estudantes com deficiência visual matriculados no campus do município de Imperatriz. A decisão determina também que a instituição forneça equipamentos e materiais didáticos e paradidáticos adequados às necessidades dos estudantes, com acesso integral e inclusivo aos conteúdos acadêmicos. Ainda segundo a sentença da Primeira Vara Federal Civil e Criminal de Imperatriz, a União deve disponibilizar recursos financeiros para que a universidade possa cumprir a medida, além de criar vagas temporárias ou autorizar a contratação de profissionais de forma terceirizada. A ideia é garantir igualdade de oportunidades e a educação inclusiva, conforme previsto na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. O TRF da Primeira Região determinou a extinção do desconto de crédito consignado feito pela Caixa Econômica Federal sobre a pensão por morte recebida pela viúva de um servidor. A pensionista alegou que o benefício não deve responder pelas dívidas deixadas pelo falecido, uma vez que não integrava o seu patrimônio, surgindo com a ocorrência do fato gerador morte. No TRF1, a relatora desembargadora federal Ana Carolina Roman deu razão à pensionista e considerou ainda que qualquer desconto nos rendimentos de pensão da autora é ilegal, mesmo porque a cobrança na forma consignada depende de autorização do contratante, o que, embora houvesse em relação ao servidor falecido, não consta que tenha havido em relação à pensionista. Sendo assim, a magistrada, além de suspender a cobrança, determinou a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e o pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000, conforme solicitado pela pensionista, tendo em vista que a cobrança indevida sobre a pensão configura dano moral presumível. Esse foi o Inteiro Teor com notícias sobre a Justiça Federal da Primeira Região. Fique com a gente no nosso portal e também nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Até o próximo programa. Tchau!